Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 31 de dezembro, agora em Vilnius, na Lituânia. São meio-dia e 28. No Brasil, 7h28 da manhã. Gente, a BTC aqui no gráfico de 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal. Vocês vejam que a gente promoveu um falso rompimento naquela mega agulhada do dia 29 de dezembro, cuja mínima bateu 41.300, e rapidamente a BTC foi sugada para o patamar da própria VWAP mensal. Tentamos transpassar de baixo para cima uma, duas, três vezes, chegamos a desenhar um corpo real vendedor na madrugada de ontem para hoje, e agora a gente está desenhando um corpo real comprador que está fixando o preço acima da VWAP mensal. A VWAP mensal ficou para trás, ficou ali em 42.380, 42.400, agora o preço está 42.680. É bem provável que o próximo candle já libere a BTC para estressar a aresta superior, que está lá entre 44 e 45 mil dólares. No 4 horas, essa visão está muito mais clara. Vocês vejam que a gente está com certeza iniciando aqui, a gente está no início de uma pernada que só vai descansar quando a gente estressar a aresta superior entre 44 e 45 mil dólares. A BTC, no gráfico diário, se romper 44.700, foi o topo dessa acumulação, só vai parar em 52, 53 mil dólares, que vai ser o target da nossa onda 5 aqui no diário. Gente, tem muito seguidor aqui no canal me perguntando o que é o M2, o Money Measure, que é que guarda, e eu vivo repetindo isso aqui no canal, que guarda uma correlação de expansão desse M2, do Money Measure, com a expansão do market cap da BTC. Gente, o M2 é a expansão de títulos representativos de riqueza criados por estados soberanos. Então, toda vez que um estado soberano imprime dinheiro ou aumenta o seu endividamento, ele está criando títulos representativos de riqueza. No caso do Brasil, por exemplo, uma nota do Tesouro Nacional, uma letra do Tesouro Nacional, quando alguém vai lá na XP ou qualquer corretora ou no site do Tesouro Direto e compra uma LTN, um NTN, ela está comprando um título representativo de riqueza que passa a circular no mercado e aumenta a base monetária. Os governos, eles preferem aumentar o endividamento a imprimir dinheiro. Eles podem fazer isso imprimindo dinheiro, que aumentaria a inflação, o que não é bom, ou aumentando o endividamento. Os governos preferem aumentar o endividamento a imprimir dinheiro, porque aumentando o endividamento eles conseguem domar a inflação, mas aumenta a base monetária. Se a gente olhar aqui nesse gráfico muito interessante e representativo de toda a riqueza do mundo, cada quadradinho desse aqui é proporcional à riqueza retratada. Então, esse quadradinho aqui, ó, ele retrata toda a riqueza do mundo, representada pela prata. Aqui é toda a riqueza do mundo representado pelos criptoativos. Vocês vejam que não é praticamente nada. São 3 quadradinhos. Aqui é os gastos militares do planeta. Aqui é o déficit do orçamento norte-americano. Aqui são coin banknotes, que seria, teoricamente, o dinheiro tangível, né? Que está cada vez se extinguindo mais. Aqui é o balanço patrimonial do Fed. Vocês vejam o tamanho do balanço patrimonial do Fed, como ele avançou desde 2020, né? No pós-pandemia até a presente data. Vocês vejam que o balanço patrimonial do Fed está indo para um viés de super expansão, e não tem volta isso, né? Aqui é a riqueza de todos os bilionários do planeta, mas o que eu quero mostrar para vocês é o M2. Vocês veem que o M2 todos esses quadradinhos representam o Money Measure, a base monetária, o Money Supply. O M2 normalmente tá ali ligeiramente acima da riqueza retratada por todas as ações de todas as bolsas do mundo. Isso acontece porque quando os governos aumentam a base monetária, eles não vão emprestar treasuries e bonds para a Mariazinha da esquina ou para o Joãozinho que está ali no bar. Eles vão emprestar para um JP Morgan ou para um UBS,
que acaba concentrando ainda mais a riqueza do planeta nas mãos de poucas pessoas, e um UBS, um JP Morgan, ele acaba financiando grandes corporações como Nvidia, Apple, e acaba também pressionando de forma ascendente a riqueza retratada pelas ações de todas as bolsas do planeta. Então, se a gente olhar um gráfico que retrate a expansão do M2 com a expansão, vamos botar no caso do Brasil, eu plotei aqui o M2 brasileiro, o BRM2, com a Bovespa. Vocês veem que o M2 brasileiro cresce de forma muito mais agressiva que a Bovespa. Se a gente pegar de 98 até a presente data, a base monetária brasileira está em 5,64 trilhões de reais. E a Bovespa cresceu menos. Então, o M2 brasileiro cresce numa proporção de média de 20% ao ano. Se você que está lá no mercado de ações não consegue pelo menos 20% ao ano líquido, se você está perdendo na verdade, a inflação real é retratada pelo M2. Essa inflação aí de 5 a 10% ao ano do IPCA, do INPC, é a inflação que o governo diz para vocês. A inflação real está ali em torno de 21, 22% ao ano, que é a expansão do M2. E nem a Bovespa consegue acompanhar. Tamanha agressividade com que o endividamento público brasileiro avança. Mas isso é um fenômeno mundial. Se a gente olhar, tem até um artigo aqui desse economista, deixa eu ver o nome dele, Nouriel Rubini. Ele escreveu um artigo espetacular. Ele diz que, olhando apenas para as dívidas explícitas, globalmente, num aspecto global, a dívida total dos setores público e privado em relação ao PIB avançou de 200% em 1999 para 350% até dezembro de 21, que foi quando esse artigo foi escrito. Só que essa proporção é mais dramática nos Estados Unidos, que estava em 420% em 2021, a proporção entre o endividamento público e privado e o PIB, que é a capacidade de gerar riqueza. Ou seja, a chamada mãe de todas as crises é o encontro de todo esse endividamento com uma equalização. O que acontece é que colapsos econômicos e financeiros vêm se sucedendo e a solução, o remédio, vem sendo a impressão de mais riqueza. A mãe de todas as crises dessa dívida estagflacionária pode até ser adiada, mas não evitada, porque no final são sistemas matemáticos que precisam ser equalizados. Então ele dá conta de que um colapso inevitável vai acontecer, e se a gente pegar aquele gráfico lá que eu estava mostrando, do M2, do Ibovespa, e acrescentar aqui a linha da BTC, o único ativo que consegue superar de forma olímpica o M2 e o Ibovespa, por exemplo, ficam praticamente zerados diante da expansão do market cap da BTC. Agora, se eu vou inibir para vocês o market cap, vocês vejam que a BTC consegue avançar de forma muito mais agressiva para muito além do M2, para muito além do Ibovespa. A BTC vai se consolidando como uma verdadeira reserva de valor global, justamente porque colocar o dinheiro em renda fixa, colocar o dinheiro no mercado de ações é basicamente garantir uma perda fixa ou variável. O único ativo que te protege contra essa expansão infinita da base monetária de riqueza impressa criada pelo Estado sem lastro na criação de riqueza real é a Bitcoin. Só que alguns economistas começam a refletir sobre essa característica de hedge do Bitcoin contra a expansão do M2. Eu estou aqui no M2 brasileiro, eu vou inibir o M2 brasileiro e vou colocar o M2 norte-americano, que na verdade é o nosso grande norte. E o M2 norte-americano também fica praticamente zerado. Se a gente pegar aqui desde a criação da BTC em 2009, o M2 norte-americano, apesar de ter avançado agressivamente, ele fica praticamente zerado diante da expansão
da BTC. E o M2 norte-americano avança agressivamente muito além do Ibovespa, por exemplo, muito além do S&P, justamente porque o americano precisa, ele tem déficits recorrentes desde o ano 2000, acho que foi o último ano em que houve um superávit, precisa financiar guerras, precisa financiar agora essa guerra fria contra a China, enfim, uma guerra quente ali na Ucrânia contra a Rússia, enfim. O fato é que o único ativo que tem essa característica de hedge contra uma expansão bizarra do M2, que segue crescendo exponencialmente, agora está em 20,76 tri, o endividamento norte-americano está em 36 trilhões, ou seja, é bizarro o que está acontecendo, a expansão monetária vai avançando, e se a gente olhar o tamanho da criptografia, que não é nada ainda, quando esse gráfico representativo da riqueza do mundo foi plotado aqui na internet, isso aqui era 2021, vamos colocar mais 3 quadradinhos aqui, ainda não é nada perto do déficit público, déficit orçamentário norte-americano, perto do balanço patrimonial norte-americano, enfim. Na minha leitura, o único hedge verdadeiro contra essa impressão desenfreada de riqueza por estados soberanos é a Bitcoin. E na seara fática, 3 altcoins que ressuscitaram dos mortos em 2023. A primeira, Solana, que estava ali abaixo de $10, chegou a bater $8 e agora está ali acima de $100. A segunda, a Tron. A terceira, a Vax. Na minha leitura, são 3 bestas enjauladas que vão surpreender muita gente, porque elas representam um gás de 3 soluções de camada 1, onde circula boa parte dos dólares Tetris, por exemplo, o SDTs, que hoje é como se fosse um dólar alternativo para muita gente. Enfim, e ainda na seara fática, agora na seara geopolítica e finanças internacionais, os Estados Unidos afirmam ter eliminado rebeldes Houthis após um ataque a um navio da Maersk, cargueiro, no Mar Vermelho. Os Estados Unidos disseram ter recebido um pedido de socorro em menos de 24 horas. Eles escoltaram esse cargueiro da Maersk e com helicópteros alvejaram e eliminaram os rebeldes Houthis iemenitas. Enfim, os Estados Unidos estão pressionando o G7 para confiscar definitivamente os 300 bilhões de dólares russos congelados. São reservas russas congeladas por conta da invasão russa sobre a Ucrânia. Os Estados Unidos estão pressionando o G7 para promover o confisco definitivo desses ativos congelados, só que alguns analistas acham que isso é um tiro no pé. A América, apoiada por Reino Unido, Japão e Canadá, quer uma proposta definitiva sobre o confisco dos ativos no aniversário de 2 anos do conflito. Só que alguns discordam. A China, por exemplo, não concorda com essa postura norte-americana e acaba impondo uma desdolarização do planeta, já que qualquer um que tenha reservas em dólares pode sofrer eventualmente um freeze por parte dos Estados Unidos, é porque aquilo não pertence ao Estado soberano, pertence ao americano. Se ele pode dar um freeze nas reservas russas, aquilo nunca foi dos russos, aquilo é do americano. Ou seja, a desdolarização do mundo vai se acelerar com esse tiro no pé norte-americano. E em Israel, Netanyahu diz que precisa controlar e deve controlar a fronteira de Gaza. Israel pretende se transformar na polícia de imigração da faixa de Gaza e por isso, por conta dessa necessidade de controlar a fronteira e se transformar na polícia externa da faixa de Gaza, a guerra deve durar mais alguns meses. Enfim, a BTC aqui no diário, nesse momento, está respeitando a mediana do canal de Keltner. Isso aqui fatalmente deve se desdobrar como o bico de uma figura triangularizada que vai explodir em algum momento para 52, 53 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a Atom, que está voltando para 11 dólares. Polkadot Kusama, deixa eu ver a Kusama nesse momento caindo 0,06, a Kusama está pesada, a DOT está um pouco mais leve, a Sol nesse momento está a 104,17. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.